que todos nós fomos recebidos com mais este escândalo, porque são escândalos que atordoam este governo e atordoam a todos nós brasileiros, que os jornais noticiam envolvendo a Petrobras. Ora, a Petrobras, e é importante aqui destacar, a Petrobras que tem sido noticiado repetidas vezes e que é de conhecimento, e que nós tanto exultamos como patrimônio de todos nós brasileiros, e que foi tão suscitada como empresa de todos nós brasileiros. É importante trazer a Petrobras ao debate, e é importante e é fundamental, ao trazer a Petrobras ao debate, saber quem é que o que de fato destrói a Petrobras. Tão leviano quanto querer privatizar a Petrobras, como alguns no passado quiseram privatizar a Petrobras, mas tão leviano quanto privatizar a Petrobras é querer privatizar a Petrobras por outras vias. A via da corrupção, senador Cristóvão, é uma via também de privatização. A via do aparelhamento, do sucateamento da Petrobras pela corrupção é uma via também de privatização. Há de se perguntar o seguinte: qual a justificativa para se lotear diretoria de empresas estatais, como no caso da Petrobras? Como se explica o interesse de partidos por cargos que não têm visibilidade política? Ora, há de até de se entender como um partido político pode querer indicar alguém para um cargo com visibilidade política, senador Cristóvão. Você entende? Indicar alguém para um ministério com visibilidade política pode até se entender. Mas indicar alguém para uma diretoria técnica de um estatal, por quê? Por que indicar alguém para a diretoria técnica de um estatal que mexe com bilhões de reais? Se não com um único propósito e objetivo, senão o propósito e objetivo de roubar, senão o propósito e objetivo da corrupção. O que nós estamos assistindo no caso da Petrobras, no depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, conhecido nos círculos mais íntimos de alguns do poder como Paulinho, é o resultado do loteamento de cargos públicos, no troca-troca e no fisiologismo político do poder, no troca-troca com bases aliadas, pelo loteamento de cargos públicos, que resulta nisso, em uma outra forma de privatização. Tem formas de privatização do poder político, como o próprio PT alega e acusa os partidos que fazem oposição a ele, mas tem esta forma de privatização, que é a privatização dos cargos públicos através da corrupção. E não adianta tentar alguns desacreditar o Instituto da Delação Premiada. A tentativa de desacreditar o Instituto da Delação Premiada, a tentativa de buscar dizer que não é existente de que isso se limita à denúncia constante em meios de comunicação, não é execuível. Não pode ser resumida a isso. A verdade é que o que está acontecendo com a Petrobras e com a maioria das empresas estatais brasileiras, e em específico no caso da Petrobras, é que a Petrobras deixou de ser o que
era, no passado, a principal empresa estatal brasileira e se transformou, neste governo, em um caso de polícia. Se transformou, neste governo e nos últimos anos, num claro e clássico caso de polícia. O desvio de mais de 10 bilhões de reais é o maior escândalo da história da principal estatal patrimônio de todos nós brasileiros, desde a sua fundação nos anos 1950. E este não é um escândalo qualquer, pelo que se indicia, pelo que está indicado. Este é um escândalo que indica, pelo menos superficialmente, o envolvimento, pelo menos pelo que está indicado, de senadores, membros dessa casa, deputados, e dentre eles, pelo menos na preliminar, os presidentes das duas casas e o presidente do Congresso Nacional, o tesoureiro do partido que comanda o país, aliás, que passou a ser um dos cargos mais perigosos da República. Toda vez que tem um escândalo de corrupção, o tesoureiro do partido está envolvido. Passou a ser um dos cargos mais perigosos da República, pelo visto. Governadores e ministros de Estado. Ora, um escândalo dessa natureza não pode passar em brancas nuvens. Não pode ficar assim. Aliás, esse escândalo não pode ficar como uma espada de Damocles sobre a eleição, para também só vir a ser esclarecida após a eleição. Parece aquela espécie de planos econômicos da época do governo do presidente Sarney, que fazia um plano de emergência e quando passava a eleição, o plano econômico caía só para eleger suas bancadas durante a eleição, durante o período da eleição. Não pode nós sabermos a verdade ou a mentira disso depois da eleição. É fundamental se saber o quanto antes a verdade sobre esses fatos, para inclusive os nomes que surgiram desta delação possam inclusive se defender. Eu sou o primeiro a argumentar, a garantir o direito da defesa, a garantir o direito de defesa daqueles nomes que surgem nesta pretensa delação, que na verdade nós só sabemos dela o vazamento dessa delação. Soubemos ontem da nota oficial de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, sobre este caso, em que Sua Excelência diz o seguinte: o Ministério Público Federal não irá se manifestar sobre as supostas informações divulgadas pela imprensa, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento imparcial de todas as linhas de investigação possíveis para o caso, respeitando sempre a presunção de inocência. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reuniu-se nesta segunda-feira, 8 de setembro, com integrantes da Força Tarefa do Ministério Público Federal, criada em maio de 2014 para cuidar das investigações relacionadas ao caso conhecido como Lava Jato. O grupo, integrado por 6 procuradores da República e procuradores regionais da República, trabalha no Paraná, onde o caso foi iniciado. A Força-Tarefa foi designada pelo Procurador-Geral da República e atua sob coordenação do seu gabinete. Na reunião desta segunda-feira, foram avaliadas medidas para garantir a efetividade das investigações diante das supostas informações sobre o caso veiculadas pela imprensa nos últimos dias. O Procurador-Geral reafirmou sua confiança nos procedimentos adotados pela MPF na condução do caso. Como Janot tem dito reiteradamente, o Ministério Público não deve dizer o que está fazendo ou o que vai fazer durante uma investigação. Ele presta contas dos resultados. De acordo com ele, o compromisso da instituição é com a eficácia das investigações e com uma atuação independente e responsável. Por isso, o MPF não irá se manifestar sobre as supostas informações divulgadas pela imprensa, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento imparcial de todas as linhas de investigação possíveis para o caso, respeitando sempre a presunção de inocência. Senhor presidente, senhores senadores, eu recebi a informação, senador Cristóvão, ainda há pouco,
que Sua Excelência Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, respondeu a nossa solicitação, minha, sua, e do senador Rodrigo Hollenberg, e nos receberá, a mim, ao senhor e ao senador Rodrigo Hollenberg, amanhã às 9 horas. Nossa intenção, senador Cristóvão, nessa visita amanhã à Sua Excelência, e eu estou de pleno acordo com essa manifestação oficial do Ministério Público Federal, e eu quero dizer de antemão, se tem algo que me dá tranquilidade nessa investigação, é que quem está à frente dela é aquela que eu reputo que é a instituição mais séria dessa República. A instituição mais séria dessa República. O Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Se tem algo que eu não me arrependo neste mandato aqui no Senado da República, é de ter lutado, ter estado ombreado por Vossa Excelência, senador Cristóvão, de outros parlamentares, na luta contra a PEC 37 e por ter garantido, junto com outros parlamentares, a derrubada da PEC 37, que tentava sequestrar os poderes de investigação do Ministério Público. O Instituto da Delação Premiada foi fundado em nosso país pelo Ministério Público Federal. Foi trazido ao nosso país pelo Ministério Público Federal. E eu tenho notícia de que quem convenceu o senhor Paulo Roberto Costa a fazer a delação premiada são 3 dos melhores, do que há de melhor na Procuradoria no Ministério Público Federal brasileiro. 3 daqueles do que há de melhor no Ministério Público Federal brasileiro. É algo que me dá tranquilidade. Tenho ampla confiança no Ministério Público Federal, absoluta confiança no Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Digo, ponho as 2 mãos no fogo, por ele e pelo Ministério Público Federal. Por isso, sugeri ao senador Cristóvão, estou convidando também o senador Rodrigo Hollenberg, para irmos até ao Dr. Rodrigo Janot. Não é nenhuma intenção de pressionar ou coisa parecida. É visitar e pedir o que eu sei que o Ministério Público Federal já irá fazer. No que vazou, e até me atrevo a dizer aqui, ainda bem que vazou, para o bem da informação e para o bem do Brasil. No que vazou, tem pessoas, no que vazou de informação sobre essa delação premiada, existem pessoas com foro privilegiado. Cabe ao Procurador-Geral da República, garantindo o direito de defesa, a presunção da inocência, que são direitos individuais sagrados, assegurados pelo artigo 5º da Constituição, fazer a devida denúncia, mas também tem um direito, que aí é o ius società, é o direito da sociedade brasileira, também ter a celeridade disso, porque é também uma hora gravíssima para a sociedade brasileira, ter a celeridade desse processo de investigação. E para nós, e este é o intuito da nossa visita, como paira aí como uma espada de Damocles sobre o Congresso Nacional Brasileiro, fortes e graves denúncias, é necessário nós irmos até o Procurador-Geral da República e sabermos qual será o passo a passo, o procedimento, qual é o tempo, em quanto tempo se espera vir de Curitiba os passos da delação premiada, chegar até o Procurador-Geral da República e se tem de fato pessoas com foro privilegiado, em quanto tempo terá a devida denúncia ao Supremo Tribunal Federal e quando isso será de fato de conhecimento de toda a sociedade brasileira. Isso é necessário porque há um momento para o bem da investigação, de fato, há um momento para o bem da investigação que realmente a investigação tem que ser reservada, mas há um momento que para o bem do Brasil
é necessário a transparência dessa investigação. Este passo a passo é nosso dever, como membros do Congresso Nacional, sabermos do Procurador-Geral da República e para nós também acompanharmos estes encaminhamentos. Senador Cristóvão, tenho o prazer de lhe ouvir. Senador Randolph, eu creio que se nós não tivermos nesse período de recesso, essa casa aqui estaria efervescendo diante dessas manifestações da imprensa em função do que se supõe, pelo menos, tem sido a denúncia do senhor Paulo Roberto. Mas estamos só nós por aqui, porque não somos candidatos, essa é a verdade. E creio que, de fato, temos que fazer alguma coisa. Sua ideia de irmos ao Ministério Público, conversar com o Dr. Janot, eu acho que foi extremamente positiva, e por isso eu acatei na hora. Ainda não dá para acusarmos ninguém, porque faltam provas. Eu, pessoalmente, acredito que tudo aquilo é verdade. Eu não vejo a possibilidade da revista colocar aquilo se não fosse verdadeiro, mas mais que isso, a história desses últimos meses mostra aquilo como algo muito plausível. Mesmo assim, falta ainda provas para nós podermos, por exemplo, propormos medidas contra aqueles que estão envolvidos nisso. Mas já é tempo de irmos ao Ministério Público, tentarmos saber o que pode estar além do que sai na revista. Até porque, como o senhor disse, nós temos uma véspera de eleição. Essa eleição ser realizada sem que esse processo seja conhecido plenamente, vai ser uma eleição sob suspeição. Veja o que eu estou dizendo, algo muito grave. A eleição de 5 de outubro ser realizada sem que essas denúncias sejam comprovadas ou desmentidas, deixa a eleição sob suspeição. A gente vai votar em pessoas que estão envolvidas, pelo menos pelo que se fala, em medidas de enriquecimento ilícito de bilhões de reais, de compra de parlamentares e, finalmente, daquilo que o senhor falou, a depredação de uma grande empresa nossa. Nenhum de nós pode aceitar a privatização de uma empresa como a Petrobras. Agora, ainda mais forte deve ser a nossa reação à degradação, depredação, desmoralização de uma empresa como a Petrobras. Por isso, eu estou satisfeito ao seu lado nesse momento e diria mais, eu estou até satisfeito de não ser candidato nesse momento para poder fazer esse gesto. O Brasil está precisando de gesto como esse e nós somos dos poucos que, nesse momento, as circunstâncias permitiram que estivéssemos apostos para isso. Amanhã, vamos juntos. Estaremos juntos, senador Cristóvão. E eu creio que a necessidade da hora impõe este ato de nossa parte, de irmos ao Procurador-Geral da República amanhã, de sabermos quais serão os passos. A matéria veiculada na revista Veja e os desdobramentos da matéria e o que foi veiculado em seguida nos jornais levanta uma gravíssima suspeita sobre membros do Congresso Nacional e sobre o governo da Presidente da República. É lamentável passar as eleições e seja qual for o resultado das eleições, a suspeita permanecer. Porque creio que mesmo passando as eleições, isso não será esclarecido. Mas é nosso dever irmos ao Ministério Público Federal e pedir e solicitar ao Procurador-Geral da República, a qual eu reitero e reputo. A maior tranquilidade que tenho nesse processo de investigação é que ele está presidido, o Instituto da Delação Premiada está presidido pelo Ministério Público Federal, instituição
das mais republicanas desse país. Aliás, reafirmo, a mais importante instituição republicana nesse país. A instituição desse país a qual eu mais confio e que me dá uma tranquilidade de que esta investigação irá adiante e que ela terá um bom fim. O que faremos amanhã, junto ao Procurador-Geral da República, é sabermos qual será o cronograma, o fim dessa investigação, e que ele seja, sem dúvida alguma, e é nisso que confiamos, o mais transparente, o melhor possível para o país. Porque o melhor possível para o país é sempre passar esse país a limpo. Quanto melhor, por mais doído que seja, mas cortar a carne sempre é o melhor fim para a República.